Boa noite, pessoal. Boa noite, eu sou Tommy Chin e esse é outro episódio mais aqui em Rotten Friends. Esta noite temos um convidado muito especial com um perfil muito interessante que eu gosto, que é Data Center. Boa noite, Antônio. Boa noite todo mundo. Muito obrigado por estar hoje conosco, em metade de semana. E vamos que vamos. Vamos. Conta um pouco para a gente, Antônio. Eu que agradeço. Conta um pouquinho de você para nós. Bem, contar um pouquinho, vamos lá. Eu hoje trabalho como arquiteto de soluções, né? Mas no Grupo Lume. Mas já vim de outras áreas aí ao longo do tempo, né? Trabalho com TI já faz uns bons anos. E, cara, já passei por tudo, assim. Desde Linux, servidores Windows, o que mais? Mexi um pouco de storage, VMware. Aí resolvi, uma parte da minha vida, tentar focar em alguma coisa, né? Ficar rodando para lá e para cá toda hora. E aí resolvi finalmente focar na parte do Cisco, né? Parte de redes, infraestrutura, data center, na área da Cisco. Né? E o que mais me chamou a atenção sempre foi a questão de ser o CCIE, né? Isso quando eu descobri que tinha uma pessoa com esse nível de certificação e conhecimento, isso que mais me prendeu a atenção e isso que eu fui sempre atrás, né? Até que consegui. Realmente consegui. Foi sua referência, hoje é 10 anos, né? Então, acho que foi Antônio, muito pelo desafio, né? O desafio de ter esse conhecimento certificado. Né? agora falaremos mais a fundo, conforme a entrevista comece a rolar. Quería saber, Antonio, ¿siempre pensó en seguir esta carrera? ¿Cuál era su perspectiva en la vida como profesional? ¿Qué pensaba ese garoto en la escuela? ¿Qué es lo que más le interesaba, além de fútbol y todas esas cosas? Cara, eu nunca fui muito de jogar futebol, um pouco de esporte ali, mas sempre fui muito de videogame, né? E o que me chamou a atenção mesmo foi o primeiro computador que tive contato, né? Muitos anos atrás, 90 e pouco lá, que é aqueles 386 antigo, né? É isso que me chamou a atenção de ver como é que aquilo dali funcionava, né? Aí começou a vir uns videogames, começou a vir esses tipos de tecnologia aí que foi prendendo atenção. Eu sempre tive curiosidade de entender aquilo dali e saber como é que tudo aquilo funciona, né? Toda essa... o que está por trás daquele funcionamento. Isso que foi me direcionando aí para a área de TI, mas desde lá de trás já tive interesse nessa área justamente por conta desse primeiro contato com os computadores lá atrás e as tecnologias aí. Curiosidade mesmo, né, Antônio? Levou uma coisa a outra, né? Justamente. Você, quando começou a entender um pouco desta área de TI, por onde começou? Quais foram a sua trajetória? Você que pensou? Faço faculdade, não faço faculdade? Como é que inicia a sua história? Cara, eu comecei fazendo curso de
cursos básicos de TI, né, que todo mundo faz ali, curso de mexer com aquele básico de Office, do Office, né, Word, Excel, enfim. Comecei a fazer curso de Windows, né, para mexer com Windows. Uhum. Um desses cursos, um pessoal que era novo na época, acho que tinha uns 14, 13 anos por aí. E um dos caras que fazia o curso lá comigo já mexia com Linux na época, né? E começou a mostrar um pouco de Começou Linux, eu muito fiquei, cedo sim. a conhecer Linux. Daí eu comecei a... Ele começou a mostrar, né, como é que funcionava, porque naquela época, né, não conhecia nada, só conhecia o Windows, né, só existia o Windows, né? Curioso para entender o que era aquilo, como é que funcionava, né, aqueles comandos, aquele monte de comando, que a interface, sabe, interface, né, de texto, não tinha gráfico nenhum, e que dali que me chamou a atenção e comecei a direcionar um pouco mais essa área do Linux ali, que eu achei mais desafiador do que mexer com Windows, né, que era a parte gráfica somente. Aí depois de uns anos, aí fui indo, comecei na verdade a trabalhar com TI depois de fazer cursos, né? Eu comecei a fazer os cursos de Linux em si, mas isso depois de fazer curso mesmo para trabalhar, acho que foi depois dos 18 anos, acho que 18, 19 anos por aí. Aí eu fiquei mais focado em aprender. Eu comecei a fazer os cursos, fiz os cursos em São Paulo, né, porque meu pai morava em São Uhum. Paulo, para lá. Comecei a fazer os cursos lá na Impacta, né? Não sei nem se existe ainda Impacta lá. Uhum. Aí com esses cursos eu comecei a trabalhar na área. Consegui um emprego e comecei a trabalhar na área, em São Paulo mesmo. E acho que o Linux foi o que realmente deu minha porta de entrada aí no mercado de TI, né? E, e fui indo, né? Depois comecei a trabalhar, que você começa a ver aquele monte de outras coisas que existe, né? Não é só Uhum. servidores, tem a parte de conectividade, redes, tem a parte de operadores, tem a parte da rede SAN, na época eu sabia que era SAN, mas tinha storage, enfim. Tem todos esses outros mundos ali que fui conhecendo quando eu comecei a trabalhar mesmo. Até começar a trabalhar, eu basicamente só mexia com Linux, né, que era o que eu tinha feito curso, né. Então, o trabalho me ajudou a ter essas novas experiências, esses novos caminhos do que pode se fazer ali dentro, né. Entendo. E início ali foi mais essa parte ali mesmo, a parte de infraestrutura. Cara, ¿você acha que fue lo más difícil cuando termina facultade para encontrar emprego? ¿Você acredita que el día de hoy es muy diferente a su primer emprego? Cara, né, eu acho que sim, eu percebo sim, na época para mim não foi tão complicado, na época eu não tinha faculdade, tinha feito só o curso. Uhum. Depois de alguns anos que comecei a faculdade, né, fiz na FIAP, lá em São Paulo também, comecei sistema de informação lá, depois de ter começado a trabalhar com Linux. Mas eu percebi que não era não tinha tanta concorrência ainda na época, sabe? Tinha uma demanda, mas ainda que se conseguia achar fácil, assim, digamos, emprego para isso, né? E eu fiz a faculdade, o que eu senti falta, assim, na faculdade foi um pouco essa visão de mercado lá dentro, sabe? É a faculdade te direcionar para conceitos e tecnologias, assuntos do mercado mesmo, o mercado está estudando. Eu sei que muitas vezes eles, por exemplo, jogam muitos conceitos antigos, muitos linguagens antigas para se aprender toda a parte de algoritmo, enfim, outros conceitos ali. Mas eu achei, de repente, poderia ter alguma matéria mais voltada para algo mais atual, sabe? Que te jogasse melhor para o mercado ali. ¿Você E sendo que acredita? eu terminei, Sí, puedes terminar. não, sendo que eu terminei a faculdade, continuei trabalhando com Linux, né? Continuei trabalhando nessa área de infraestrutura, mesmo tendo a faculdade ali.
Así es, hay un cuestionamiento muy grande el día de hoje que a faculdade como que não prepara o que você está falando para ser concorrente no mercado de trabalho, né? Porque assim, você, que porcentagem acha de todo o que estudou tirou proveito quando saiu no mercado, né? Cara, eu vejo que não foi muita coisa não. Tinha muito conceito, muita coisa da Mas, história, né, de TI, mas não. mas FIAP é muito reconhecido, né? Sim, Você chegou a fazer seu primeiro networking, entendia que era networking para seu futuro. justamente. Eu acho que no meu caso, assim, o que não entrou, não pegou muito para mim, assim, porque eu vi que tinha muita coisa de programação, né? Uhum. E isso acabou que na época não me foi muito útil. Eu continuei trabalhando com o que eu já tinha conhecimento, né? Entendi. Sim, eu até pensei no meio da faculdade em mudar de ramo, sabe? Mudar um pouco a parte de programação, que era o que eu estava aprendendo mais, né? Aprendi Java, aprendi umas linguagens da época, né, que tinha no dia, aprendi um pouco de Python lá também. Mas como eu já estava, acho que o meu grande problema meu, como eu já tinha um conhecimento, já estava no mercado com esse conhecimento em infraestrutura, a faculdade, eu não consegui desvincular isso depois da faculdade, sabe? Eu acho que se eu tivesse talvez começado uma faculdade já sem um pouco desse conhecimento antes, eu acho que talvez eu tivesse sido direcionado para a área de programação, acho que acredito, né? Que é o que o Então, curso de ciência da informação te prepara mais também. Então, eu acho que olha, isso teve um revés muito grande nos estudos ali, na decisão eu também. acho, eu acho que até o dia de hoje o estudo tradicional peca nisso, né? Que, por exemplo, não todas as faculdades, mas a dia de hoje tem Cisco entrando na maioria das faculdades. Não sei aqui em Brasil como que seja esse assunto, mas, por exemplo, em Latam, ele está muito posicionado e já é parte da currícula, né? Então, ele já está como preparando para o momento D, né? Quando você sai, já talvez tenha um CCNA aí nas mãos, né? Sim. O acho que a grande questão ali é que você também não deve depender só da faculdade para também dirigir sua carreira, né? A faculdade vai te ajudar a ter conhecimentos diversos. Acho que isso é importante. Eu tive conhecimento de programação que hoje está me ajudando, que hoje acabo trabalhando Uhum. com Python também. Acabo trabalhando com automação, que hoje entra muito no mercado. Então, ajudou nesses conhecimentos a mais, ajudou em conhecimentos com banco de dados, com os conhecimentos, mas eu acabei se faltando para essa área. Então, acho que a questão é assim, você faz faculdade, que a faculdade te ajuda a ter uma disciplina, você fica 4 anos fazendo a faculdade ali, 4 anos se dedicando, te ajuda a ter uma disciplina diária ali para estudos, para passar durante esse período todo aí, né? Porque não é fácil de qualquer forma. Aprender Então, mas eu acho que seria você tem que entender que não acaba por ali, sabe? su primer relacionamento de trabalhar em equipe, né? Sim, eu acredito que também. Mas assim, E é foi dentro muito. da faculdade que eu tive o conhecimento em Cisco também. Realmente, parte de CCNA, foi conversando com o pessoal Uhum. da faculdade, me deu um network ali dentro, e conhecer outras pessoas que trabalhavam com outras áreas, e foi ali que eu conheci Cisco. O pessoal começou a comentar, a parte de CCNA, etc e tal, e comecei a ir atrás para... Fiquei fascinado, né? Essa parte pelo desafio desses níveis de certificações ali. Então, o network ali dentro também foi muito legal por conta disso. Você tem muito, você tem muita conversa e você acaba compartilhando muito conhecimento ali dentro de outras experiências, sabe? Cara, e conversando com os convidados, eles me falavam que na faculdade
muitos caras viram gerentes, né? Muitos caras viram CEOs, muitos caras viram importantes e você começa a entender a uma temprana idade, vamos falar assim, né? Bem cedo, o que é networking e como trabalhar para um futuro, né? Ter posicionamento no mercado. A dia de hoje, como que você vê isso ou como se posiciona você, seu perfil no mercado? É importante? Utiliza ferramentas? Como que é sua análise? Em relação aos estudos da parte de. A networking e ferramentas, Ah, por tá. exemplo, o LinkedIn, né? Cara, eu vejo que eu posso dizer que é muito importante, porque depois de certas fases ali que eu passei de certos empregos, eu comecei a andar muito também por conta do network, né? Através de pessoas com quem eu trabalhei, conheci meu trabalho, pessoas com quem eu conversei em outros lugares fazendo trabalho. Na própria faculdade também, eu conheci pessoas lá que me ofereceram outros cargos para trabalhar com eles em grandes empresas. E até hoje tenho contato, consegui reaver contatos através do LinkedIn, por exemplo, com pessoas que eu tive contato lá atrás, mas como você não trocou o número, se perdeu, né? Então hoje eu vejo que muita gente com quem eu estudei, eu vou ter um contato com eles por conta dessas ferramentas, né? E isso ajuda a ter uma visibilidade muito grande. Até no mercado, assim, sobre você, né? As pessoas te acham muito fácil através do LinkedIn, através das redes sociais. Elas estão procurando alguém com alguma especialidade, algum conhecimento, elas buscam, então não vai aparecer ali. Esse network, essa distribuição de conhecimento ali de pessoas vão te ajudar as outras pessoas a corroborar esse conhecimento que você tem, sabe? Não, pô, já trabalhei com esse cara, ele realmente sabe, ele conhece, ele é bom, vale a pena, não vale, sabe? Então já tive casos que eu tive apoio de pessoas com que eu já trabalhei, que mudaram para outras áreas, mudaram para outras empresas e me ajudaram a entrar também em outras empresas por conta desse network, né? O cara de ter trabalhado comigo, ter me conhecido, e me ajudou a conseguir algumas vagas, né? Então, eu acho que o soft skill, que o pessoal chama, né? Que eles chamam de soft skill, de essa conversação, essa proximidade com as pessoas, acho que é bem importante. Tão importante quanto o conhecimento que você tem. Porque sozinho você também não vai conseguir chegar lá, né? Você tem que ter um bom relacionamento com as pessoas lá também. Quando é que você vira a chave e fala, não adianta ter somente hard skill para poder chegar mais além, senão precisamos de muito más factores como soft skill, networking. El soft skill, que es una cosa que no estamos hablando de pego un curso y entiendo una tecnología, ¿no? Estamos hablando de algo que nos va a promover como persona a ser cada día Sim. mejor. Eu acho que o grande virado foi depois que no emprego anterior que eu estava desse daqui, que lá dentro, através dos colegas que eu fiz lá dentro, dos amigos, eu consegui alavancar minha carreira com isso. Eu percebi que isso alavancou minha carreira, sabe? Então, foi no emprego anterior que eu tive esse que eu estou agora que eu percebi isso. Você tem o conhecimento técnico, você tem o seu trabalho, mas a indicação de uma pessoa acaba sendo muito mais importante, às vezes, que só o seu conhecimento, sabe? E não é, a pessoa não vai te indicar só porque ela é teu amigo, só pelo teu colega, vai te indicar porque ela conhece o seu trabalho, sabe que você é capaz. Então, isso vai te ajudar a alavancar muito. Às vezes as pessoas olham isso com muito ruim, às vezes, pô, você vai entrar lá com indicação e vai... Cara, mas
eu percebi que é assim que você acaba alavancando, que você acaba crescendo realmente, sabe? Pessoas, às vezes, sobem de cargo e te puxam junto. Porque elas sabem quem você é, sabem da tua capacidade, entendeu? Então, quando a pessoa que sabe da capacidade acaba subindo, te leva junto, entendeu? Então, eu acho que isso é importante. Estamos falando de amizades próximas que querem realmente ver você decolar, né? A importância de Sim. juntar-se com esse tipo de pessoas, né? Você entendeu muito cedo isso ou demorou um Não, pouco? eu demorei, eu percebi isso foi, cara, acho que foi uns 3 ou 4 anos atrás só. Olha, É, antes eu ficava focado muito em parte técnica, ainda sou, né? Que eu hard preciso disso skill, né? para executar o hard skill. Mas uns 3 anos atrás que eu percebi que o soft skill vai te dar um empurrão muito grande também. Então você tem um relacionamento bom com as pessoas, sei lá, não é questão de puxar saco, não, mas realmente estar com a pessoa lá porque você é parceira, enfim, porque Em é marketing legal, falamos, esse convívio, né? com certeza, em marketing a gente fala assim, né? Quem não é visto não é lembrado, né? E isso é Justamente. uma realidade muito grande porque se você é uma marca, né? Você que tem que gerar uma identidade para no futuro curto ou longo prazo as pessoas saibam quem é você e que conheçam que você não é o típico funcionário, né? Por falar de um jeito, né? Sim. É, é importante as pessoas te conhecerem e o que também leva muito a, a ter essa ajuda é a questão de você sempre ter digamos, uma certa lealdade, sinceridade com as pessoas, sabe? Exato, né? Eu acho que o fato de você ser sincero com as pessoas sobre as coisas, por mais ruim que pareça assinar alguma coisa, ajuda a pessoa a confiar em você. Acho que sabe, na parte de soft skills, essa confiança que as pessoas precisam ter em você é grande. E uma vez adquirida, você perder é fácil. Uma vez perdido, você não consegue captar mais, entendeu? Então, essa confiança que é importante quando você tem esse network e você manter isso com as pessoas, sabe? Você manter essa sinceridade para quando elas precisarem, você vai estar lá, você vai ajudar elas no que elas querem, que elas precisam, sabe? Que elas te pedem. Então, eu vi muito isso também, sabe? Essa questão do você ser verdadeiro ali. Você não ficar E, nessa de e, querer crescer tentando passar a perna. e pegando essa fala sua, você passou por muitas empresas, né, cara? Sei. E, e, e é importante sair de cada uma delas com a porta aberta, né, cara? E eu acho que essa Justamente. palavra de sinceridade ajuda muito em fazer esse trabalho, né? É, você sair é, sem deixar mágoas, né? Sem você ter mágoas também, né? Você sair no sentido de deixar mágoas no sentido que você sair com o seu trabalho completo, né? Eu vejo que muita gente às vezes sai pé da vida da empresa, né? E não quer terminar as tarefas que tem para fazer, ou não passa as coisas direito para frente para as pessoas continuarem seu trabalho, porque está chateado uma coisa, mas acho que isso acaba te prejudicando, sabe? Porque é a tua imagem que está lá. E essa imagem ruim que você vai passar você para os outros, por mais que a empresa tenha te prejudicado, é o teu colega do lado que vai ser prejudicado. Assim. Então, é importante que você ajude ele a continuar isso daí, porque lá para frente ele pode estar indo para o lugar e de repente reconhecer se você também te ajudar a conquistar alguma coisa, sabe? Isso eu estou dizendo em relação às pessoas que estão próximas de você, né? Que trabalham junto com Uhum. você. Não é deixá-las na mão só porque você tem alguma mágoa está saindo da empresa. Ajudar os outros nesse momento também, sabe? Porque às Então, vezes, isso pode ajuda, falar, né?
Antonio, às vezes, ¿qué acontece? No es la marca de la empresa que es ruin, ¿eh? Porque la marca de la empresa está conformada por funcionários. E às vezes o funcionário, gerente, coordenador, gestor, no está afín con los principios y valores de la empresa y quiere impor a las de él, ¿no? Que normalmente eso acontece, ¿no? Que cuando tú vas a una empresa ya con un perfil, trata de impor, ¿no? É muito complicado essa situação, né? É por isso que eu acredito que é por isso que muita gente sai da empresa depois de pouco tempo, né? Porque a pessoa também não se, a empresa também tem um perfil, né? E a pessoa que entra às vezes não se encaixa nesse perfil de trabalho. Então, eu vejo que isso é um papel muito importante nós também da parte funcional, você entender o que a pessoa quer, o jeito que ela trabalha, para ver se ela encaixa naquele modo que a empresa também trabalha. Cara, isso é muito importante. Sim. Porque Aí é um, se, eu vejo é muita gente sair, né? Muita gente saindo em pouco tempo porque não hoje em dia é, cara, hoje, tem Antônio, dia é profissão. assim, três, eu trabalho, cara, assim, em um órgão público onde tem várias empresas, mas tem uma empresa, cara, que cada 2, 3 meses está com um novo funcionário. Eu fico assim, o que está acontecendo aí, cara? Você. É Eu, por terrível, exemplo, né? eu tenho um perfil muito acelerado para fazer as coisas, então eu me encaixo muito bem em empresas que tem esse perfil um pouco mais agitado, né? Um pouco, não tanto rotina, um pouco mais agitado. Tem gente que não se encaixa, tem gente que gosta mais de rotina, um pouco mais, coisa um pouco mais devagar, então isso também dá problema, né? Quando percebe você que tem que dar mais del 100%, ou você é da pessoa, não, dou 100% de Antônio, não, hasta 99% eu vou fazer, de aí para frente, até aqui eu recebo meu salário. Cara, Como é que pensa você? eu penso que sempre que possível você. Claro, depende do seu momento também, sempre possível você se puder dar um pouco a mais que você consegue, sabe? Uhum. É, O eu começo é acho que bem sempre nesse mais lance. complicado, né, Antônio? É, sempre É, é. Sempre em todo lugar. Por isso que hoje eu acho que é ruim você ficar mudando muito de lugar, porque você sempre que você vai entrar no lugar, até pra você pegar o jeito, você entender como é que funcionam as coisas, vai levar um tempo, entendeu? Aí depois você acostuma, você tá no ritmo, você resolve sair. Cara, isso mexe com a cabeça. Eu que já passei por várias empresas aí, mexe com a cabeça porque você começa a criar vínculos lá dentro, né? Pessoas, começa a já ter a facilidade de lidar com algumas situações que você sai de um lugar para você vai ter que reaprender tudo de novo, entendeu? Isso, isso acho que uma hora começa a desgastar também, sabe? Toda vez tem que ficar exato. reaprendendo. Então, é importante você sempre, cara, eu acho que é importante sempre estar disponível também, Uhum. principalmente em situações críticas. Nem sempre você vai conseguir dar seu 100% ali, em dias e dias, mas quando puder, tente dar um pouco mais, sabe? Quando puder, sempre tente trabalhar e mostrar um pouco do que você é capaz ali no que aquilo que você faz, sabe? Com certeza. Há uma grande dúvida, e, e eu, depois de 6 anos, também conheci esse lado, cara, o reconhecimento. Que tão importante é um empregador, um gestor, dar um reconhecimento para a pessoa quando está começando a fazer bem as coisas, né? É, isso dá motivação, né? Dá A gente não está o... falando de salário, né? A gente às Não, vezes se sim, tá confunde. falando justamente da pessoa realmente alguém viu aquela tua conquista, né? Viu aquele teu esforço. E isso acontece, isso vai te motivar a próximas vezes também dar o teu a mais ali, sabe?
Eu acho que acontece que, de repente, às vezes a pessoa dá o a mais e não é reconhecida, ou dá o a mais algumas vezes esperando que alguma coisa aconteça e acaba não acontecendo. Isso acho que, de certa forma, vai desgastando a pessoa, né? Vai desmotivando ela a não querer sempre tá disponível, tá dando o melhor dela. Então, acho que também não, então, acho que também não precisa ser sempre, né? Mas de vez em quando é bom você ter um pouco de reconhecimento, digamos, ganhar algum prêmio, ou ganhar um Viagem. destaque diferente na empresa, viagens, nem sempre dinheiro, mas justamente para a pessoa dar aquele gás a mais, aquele ânimo a mais para continuar sendo dessa forma, né? Senão Vestir a, a acaba blusa, né? desistindo, né? Justamente. Nem tudo é o dinheiro que vai trazer a felicidade ali, né? El dia de hoje, eu devo entender que você fala muito com seu gerente ou com sua liderança, né? Mas você era quando que você começou a entender também que os feedbacks é importante para seu crescimento profissional? Ou talvez também de los colegas de trabalho, por que não? Eu vejo que esses feedbacks são importantes por conta para entender o que você está fazendo lá dentro, né? Para entender o que você está acertando e o que você está errando. Eu acho que talvez até mais importante o que você tá errando, sabe? Porque às vezes você não enxerga algum erro, alguma coisa que você está fazendo de errado, o teu gestor está vendo. E é bom às vezes avisar você. O problema é que muita gente enxerga essas críticas como sendo algo ruim. Depende também como o gestor vai lidar com isso. Mas eu acho que ele, dependendo, precisa corrigir e mostrar o caminho correto que ele pensa ser correto e a pessoa entender que ela também não está certa sempre em tudo que ela está fazendo, sabe? Para mim, o que me ajudou bastante sempre foram os feedbacks, as críticas, no caso, né? Sempre me ajudaram muito mais que os feedbacks positivos. Porque positivos, cara, tudo bem, eu sei que estou fazendo de certo, né? O que vai fazer você crescer é o que você está fazendo de errado, que você pode fazer diferente e melhorar, entendeu? É isso que eu acho que é bom entender para você crescer isso e melhorar. Porque isso também te tira da zona de conforto. Acho que por isso que muita gente não gosta, né? Porque feedback, as críticas fazem, faz com que você tenha que se mexer, sair do lugar e mudar. E essa mudança, cara, para mim, inclusive, é sempre chato no começo, sempre ruim. Mas quando é necessário, tem que ser feito, entendeu? É, É, pode falar. não, por exemplo, como o caso assim, que eu tive alguns feedbacks justamente por questões de relacionamento, mas digo assim, por ser muito introvertido, tipo de coisa, não, acho que é bom você tentar procurar alguma forma, você se entrosar mais com pessoas, conversar. Eu sempre enxergava isso como ruim, porque era uma coisa minha que eu evitava sempre mudar, sabe? Hoje ainda sou, mas eu sei que eu estou diferente em relação ao que eu era antigamente, em relação a esse aspecto meu, sabe? Essa introversão que eu tenho. Então, sendo que eu estou até aqui conversando com você, coisa que acho que anos atrás acho que eu nem imaginaria estar fazendo. Então, eu acho que você se forçar a fazer isso, a fazer essas mudanças, te ajuda, entendeu? Te ajuda. Aí entra na questão do soft skill, né? Isso me ajudou muito a melhorar meu soft skill, justamente com o relacionamento entre as pessoas, com clientes também, dentro da própria empresa. Porque normalmente cuando un líder no, no quiere el crecimiento de un time, cara, difícilmente consiga conversar con las personas, ¿no? En cambio, cuando el líder realmente quiere que todo mundo vaya para além, cara, ele sempre vai estar um pouco preocupado, mas
quem tem que correr atrás é sempre você, né? Não recebeu feedback, solicita um, né? Cada que tempo você acha que a gente é bom solicitar um feedback, o feedback a tu gestor ou ao Cara, mais próximo, né? eu acho que não deixar as coisas acumularem demais, sabe? Uhum. Se está incomodado com alguma coisa, talvez seja momentâneo, esperar, ver se passa, ver se resolve, ou se tentar resolver de alguma forma. Mas se é algo que está te incomodando, ou se é algo que você acha que não está legal com a tua visão ali dentro da empresa, acho que é bom você conversar com o gestor para ele também não ser pego de surpresa, sabe? Muita gente ali sai do emprego, sai de empresa assim, porque os gestores às vezes ficam até surpresos porque não sabem o que aconteceu. Porque a pessoa também não teve essa intuito de ir atrás e conversar sobre os problemas que está passando, sabe? Aí você vai entender se o É, gestor realmente tá querendo mudar, se ele entende esse teu lado, que está querendo te ajudar a mudar essa ideia da empresa. Se ele está tentando, então você também vai ver se ele também está tentando de alguma forma mudar essa ideia dentro da empresa. Se ele também está tendo essa visão, que você, só como é um processo às vezes longo, demorado, você tem que esperar, ou se realmente ele não se importa. Aí você segue, aí você pensa, segue o teu caminho que você acha melhor. Mas eu acho que, cara, conversar, o que eu aprendi isso foi isso. O que eu falei, a questão de se conversar com as pessoas, não tem medo de conversar, sabe? Eu antigamente tinha alguns receios um pouco de falar com o gestor, ter algumas conversas, hoje em dia eu não tenho, sabe? Tem que ter receio. Ele é teu chefe, mas é uma pessoa também que precisa entender como é que está o funcionário dele, né? Como é que está o colaborador dele. E se ele não tivesse esse teu retorno, esse teu feedback da tua situação também, como é que ele vai saber que tem algum problema? Como é que ele vai saber que tem alguma coisa que possa ser mudada? Então, de repente, algumas empresas têm feedbacks cada 6 meses, 3 meses, mas se tiver alguma coisa que está urgente te incomodando, acho que é bom. Custa nada você bater na porta dele e pedir uma conversa no momento, marcar alguma agenda para tratar alguma situação. Né? Conversar, acho que não, cara, não machuca, sabe? Hoje eu percebo isso. E é bom você deixar as coisas claras, como eu falei, ter a sinceridade, ser verdadeiro, sabe? a gente se dá resposta sem sequer perguntar, né? E já se vai Sim, criando miles de respostas que, que nunca são exatamente, verdade, né? vai criando aquelas versões, aqueles mundos, pô, mas vai acontecer isso, mas o cara às vezes nem sabe o que está acontecendo, esse problema, não faz ideia do que está rolando. E se você às vezes conversar com você vai abrir a visão dele, um problema que está acontecendo, que ele às vezes nem estava percebendo, sabe? Porque ele também tem as coisas dele para fazer, também tem as demandas dele. Então, é bom você também dar uma dica, né? Um heads up nele ali, né? Porque acredito que se tú deixar um pouco também vai entrar no lado sombrio de la zona de conforto, né? E Quando você também vai desanimando, vai deixando seu é, trabalho mais. Você vai ficando trabalho mais desanimado, né? desanimado, Você aí também não ajuda ninguém. normalmente, ou como é que identifica quando está em sua zona de conforto? Ou não Eu tô numa conhece zona de essa conforto. zona? Cara, faz um tempo, sinceramente, faz um tempo que eu não conheço essa zona de conforto. Eu sempre tem alguma coisa. Quando você tá fora dessa zona de conforto, é como se, quando você tem alguma coisa para fazer que você tá incerto do que vai sair daquilo dali, sabe? Você tem alguma tarefa, você tem algum projeto, você tem alguma atividade, você entrou em algum cargo que você acha que você não está preparado para aquilo dali, você acha que você não sabe o que vai sair daquilo dali, sabe? Acho que isso, e você tem que correr atrás de mais conhecimento, correr atrás de mais estudo para poder passar por aquele momento. Isso acho que para mim está fora da zona de conforto. E não cair na rotina.
Acho que a rotina é a grande questão, acho que é o grande matador de conhecimento aí, eu acho que é o grande conforto, né? Você sempre fazendo aquilo a mesma coisa, sempre fazendo aquilo, e você fica esperando alguma coisa diferente que aconteça, mas você também não faz nada para mudar, né? Então, acho que vai procurar estudo, alguma coisa diferente, vai, né, se incomodar com alguma coisa, vai ser curioso para alguma coisa, para você sair daquilo dali. E esse incômodo que vai te gerar talvez algum estresse, alguma ansiedade, mas é isso que vai te fazer sair dali e crescer, entendeu? É isso que eu sempre, pelo menos eu tive particularmente quando eu ia começar novos desafios, né? Sempre tem aquele momento de estresse, ansiedade, de saber se você não sabe se vai dar conta daquilo ou não, sabe? Mas isso vai te fazer, eventualmente vai passar e você vai ver que você conseguiu, você consegue fazer aquilo. O problema é o tempo, né? Às vezes esse é o maior inimigo da gente, né? Querer fazer as coisas em curto prazo, né? E infelizmente Assim. novos conteúdos, novos fundamentos de lo que você esteja desafiando-se, não é de um dia para outro, né? Que a gente adquire esse novo know-how, carreira. O Falando, pessoal hoje. falando desculpa aí, vou pegar essa conversa de los gerentes e também aproveitar já do salário, porque assim, né? Assim como tu solicita um feedback para saber como vai, você em algum momento sabe, entende que está crescendo e fala assim, cara, é a hora de conversar, né? Como que você faz isso? Poderia dar alguns conselhos? Porque assim, eu como Ah, empresário, eu já entendo que é um negócio. Enquanto tu não pedir um aumento de salário para mim, eu sou feliz. Porque vamos falar de números exatamente, né? Agora, porque se tu não fala, cara, e não sabe qual é a realidade de sua empresa, hasta onde pode ir também, né? Vai que também tem uma limitação que não aceita, então está na hora de partir. justamente entra na questão aí das regras da empresa também, né? De repente tem um teto máximo ali que se pode atingir, mas eu acho que entra naquela questão de mostrar que algo está te incomodando ali dentro, né? Que se for teu salário, inclusive, você tem que sinalizar que isso incomoda. Eu já tive alguns casos em empresas que eu pedia, você estava o aumento de salário, em contrapartida, o chefe pedia para ter tal retorno, eu precisava ter algum conhecimento a mais. Eu pedia que eu estudasse para alguma coisa, que eu tivesse alguma certificação, enfim. Eu pedia para correr atrás de novos conhecimentos. Eu percebi que, realmente, se você está ali fazendo aquele teu trabalho todo dia, por mais que você faça bem, faça melhor, mas sempre aquele teu trabalho, eu entendo que você está sendo pago para aquilo. Esse é o salário para você fazer aquilo que você está fazendo. Por mais que você faça muito bem, é o que você está sendo pago. Se de repente tem um aumento, alguma coisa, acho que você precisa fazer alguma coisa diferente, entendeu? Você precisa ir atrás de algum conhecimento diferente, de algum conhecimento que agregue mais valor no teu trabalho, que torne ele diferente. Então, isso que eu vi também muito com as certificações, entendeu? Parte de CISC, entre outras. Isso volta na questão lá da faculdade, porque você sai da faculdade achando que está pronto os seus estudos, mas ele só começa. A faculdade te ajuda a te dar uma disciplina, te dá uma rotina ali, mas isso daí continua. Então, você acha que a questão ali vai te ajudar a ganhar, acho que um salário bom, você sair da tua zona de conforto e procurar novos conhecimentos. Você não está satisfeito, você acha que sinaliza. O teu chefe também não vai saber que você está incomodado com isso se você não falar. Entendeu? E claro, daí tem políticas internas da empresa que vai te permitir, né, salários maiores ou menores, dependendo do cargo que você está, enfim. Às vezes você está num cargo, mas eu preciso que você faça uma pós-graduação para você poder ter um cargo maior, né?
precisa que você faça alguns estudos a mais de outras coisas, você tem um cargo maior. Então você também tem que entender esse lado, tem os dois lados, né? Não é só às vezes que você quer, que você merece, né? Você tem que entender que tem uma contrapartida disso tudo também. Então acho que é mais isso. Você está incomodado, fala, e se precisar realmente desejar alguma coisa, acho que você tem que também correr atrás um pouco, brigar um pouco pelo que você quer e correr atrás de um pouco mais de, talvez, conhecimento para ser um pouco daquela tua rotina que você está fazendo. É triste saber que um gestor, tendo uma verba para poder dar um crescimento profissional a seus funcionários, não faça às vezes, né? E eu já he visto isso, né? Porque, cara, fala assim, como é que se a empresa está dizendo, cara, a gente vai dar um apoio ao crescimento, mas os números, por ser o melhor gestor que não gasta dinheiro, por ser o melhor gestor, cara, ser o melhor gestor não quer dizer que porque tu tem um orçamento menor que todo mundo de gastos, é o melhor, né? E aí que se equivoca muitos gestores, né, cara? E é triste, porque tu vê funcionário muito bom, né? Sair da empresa, né, cara? É triste. É triste. O que eu vejo, assim, você tem que definir o salário que você quer quando você entra, que eu percebo muito, assim. Uhum. Depois que você entrou, aí você tem que se esforçar um pouco mais para ganhar esse aumento, né? A gente entra nessa questão que eu estava falando. Cara, eu tenho um preconceito, não sei se é assim, gestor que começou de N1 ou desde o mais básico, é o que mais sacanea a gente, cara. O cara miserento mesmo, cara. Assim, o cara tive a oportunidade de sentir o dor da pessoa e quando chega a um nível que foi ganhado com 10, 5 anos de trabalho, cara, não sabe aproveitar isso. Desculpa isso. Não, mas eu acho que essa questão, é que tem muita gente, acho que gestor que quando vem lá de baixo também, o cara passou por muita coisa. E também que acho que as outras pessoas também passam por um pouco de perrengue para chegar no mesmo patamar que ele, não quer facilitar, sabe? E acaba às vezes perdendo funcionário por causa disso, perdendo bons funcionários porque não quer facilitar um pouco ali ou entender um pouco o lado da pessoa, né? O repasse de conhecimento, cara, é nosso calcanhar de Aquiles, né? É uma coisa muito difícil de lidar, né? Lidar com isso, né, cara? O cara Sim. pensa que vai puxar seu tapete, se ensina muito, cara que Então, estudou 8 horas, quer passar um conhecimento em 30 minutos, já tá. daí é o que a questão que entra dependendo do gestor, né? Hoje eu tenho gestores de liderança que são totalmente diferentes do que eu tive lá atrás. O pessoal hoje me apoia e vai junto e puxa para cima para crescer. E já tive gestor que nesse nível aí também que, cara, o cara te segurava e não queria que você pedia para fazer alguma próxima, não queria ajudar, te fazer por conta. E sendo que tudo que estudei hoje até agora foi a maioria das vezes por conta. De uns anos para cá, comecei a ganhar uma coisa de alguns desses gestores que têm essa visão diferenciada que ajuda. Sabe Acho o que que de eu acho? repente acho que se a empresa não está legal, você não está vendo que está legal para te ajudar com isso, acho que vale a pena, de repente, talvez ter essa empresa. Você não está Antônio, agregando. eu acredito que tem que ver muito com a empresa, cara. Sim. Los principios y valores de la empresa, porque eles te influencia a mudar o jeito de ver as coisas, cara. E é como o futebol, né? Colocando uma semelhança, né? Quem está na Champions League são melhores, cara. Quem está em primeira, quem está em segunda, cara, todo tem um processo, né? Se você só quer jogar em segunda divisão, vai ter um salário baixo, mas, cara, se tu te esforçar, mesmo sem ter talento, porque eu acredito que a força de vontade vence o talento, a disciplina vence o êxito. Cara, tu consegues chegar, sabe?
É, a questão ali você. A disciplina vai te ajudar nos momentos que você está desanimado a fazer alguma atividade, alguma coisa, vai te ajudar a passar naquele momento e conseguir fazer o que precisa fazer, né? Eu, por exemplo, passei por muito desprezo justamente por isso, porque essa questão aí da gestão que me atrapalhou o crescimento, sabe? Eu tinha um foco, que era o foco, sempre foi. Meu foco sempre era tirar o CCIE, e sempre corri atrás disso. Eu via que em alguns lugares que isso me atrapalhava, eu preferi sair, entendeu? Eu preferi sair, seguir meu rumo, ter o foco em mim. E os lugares que eu vi que me ajudavam, eu permaneci ali até quando dava, né? Até quando eu vi que tinha desafios bons para mim ali, né? Então, Antes, eu acho puedes que é terminar. importante você entender isso daí, né? Antes de entrar a su historia del CCIE, que me gustaría conocer un poco a más a fondo, que tem muita gente que se emociona con eso. Só falando a palavra CCIE já fica emocionado já e querendo fazer em um ano já um curso aí de um mentor que está na internet e vendendo-te sonhos e não sabe que é um golpe gigante, né, Antônio? Queria saber, el dia de hoje você tem confiança, tem atitude, tem postura, mas nem sempre foi assim. Quando que Ah, vira essa chave, cara? Quando que você fala assim, caraca, eu preciso aprender a dizer não, eu preciso correr atrás de meus sonhos. Quando que vira essa chave para você? cara, essa chave virou faz uns bons anos aí. Uhum. Nem sei, acho que uns 8 anos talvez. Quando eu estava justamente nessa. Eu sempre queria ter a certificação do Cisco, né? Mas sempre fui postergando, postergando. E eu percebi que eu estava trabalhando e entrando numa rotina ali que eu não estava gostando, sabe? Eu era administrador de infraestrutura na época, mexia com Windows, Linux, todas essas coisas aí, né? Generalista. E generalista, justamente. Eu pensei, cara, não quero passar o resto da minha vida fazendo isso, sabe? Eu pensei, pô, daqui a 5, 10 anos eu vou estar fazendo isso daqui também de volta pro resto da vida. Cara, isso aqui não. No momento tá bom, sabe? Mas não é algo que eu me via fazendo para sempre, assim, Uhum. e aproveitando, sabe? Então, isso foi muito tempo atrás, isso que me deu um clique ali, disse, cara, sabe, encheu o saco, não quero mais ficar nesse negócio generalista por muito tempo, então vou ter que fazer alguma coisa para mudar. Aí comecei a sair da zona de conforto, porque eu estava na zona de conforto, achando que eu tinha conhecimento de muita coisa, de Linux, Linux, fazer aquele trabalho de si, e que estava bom. Aí Lembra eu comecei a que fazer, ir fez, atrás. Isso seria. lembra que é o primeiro que mudou quando virou a chave? Exemplo, identificou que se em inglês você não ia tão longe como o dia de hoje, que temos muitas vagas remotas para o estrangeiro, né? Cara, o material de muita coisa hoje, material de muito estudo, de Todo, praticamente tudo que você tem em inglês, né? não Cara, não adianta, tem não. nada ali que. Tem material em português, tem muita gente boa ensinando em português também, mas tem muito mais coisa em inglês. Então, por mais que você tenha um inglês técnico, pelo menos necessário para você entender o material para estudar, você precisa ter ali, sabe? Para você poder ter aquele conhecimento um pouco mais aprofundado, né, do que só a língua que você sabe, porque são empresas americanas, são empresas europeias, então são empresas que o- a língua mãe é o inglês, né, muitas vezes. E você também vai perder essa chance, né? Muitas vagas aí remotas, Estados Unidos, Europa, outros lugares que
você perde as chances porque não sabe inglês. Outras vezes a pessoa sabe inglês e tem medo de falar. Né? Tem medo de falar, ele entende inglês, consegue entender, compreender, mas na hora de falar, sente ela dá Un uma travada, bloqueo. sente gelo, né? Cara, Eh, eu acho que medo, acho que por alguém ridicularizar ou fazer uma pronúncia errada, alguma coisa, mas isso acho que não deve te limitar, sabe? Você tem que entender que está ali para se comunicar, né? Importante a pessoa te entender e você entender a pessoa. E depois, com o tempo, você vai melhorando. Você tem que falar, assim, melhorando com isso, né? Não adianta você. Se você não falar, você não vai aprender nada. É que nem você estudar redes, estudar programação. Se você não programar, não pôr a mão na massa, você não vai aprender de jeito nenhum na prática. A língua também, você tem que pôr na prática. Você tem que sair falando do jeito que dá, né? Nem muitos jogadores falam aí uma pronúncia errada, mas, cara, tá falando. O pessoal tá entendendo. É isso que importa. Então, y el mejor ejemplo, como a gente conversou en off, es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Eu sim. falando com meu sotaque aí, e você respondendo de um Tá jeito entendendo? natural, né? Então, ele tá entendendo, tá tudo certo, tá comunicando. É essa que é a ideia, justamente. Não importa se a Quebrar, tua pronúncia está certa ou não. Você vai ter teu sotaque sempre por conta de onde você mora. quebrar esse paradigma é às vezes complicado, né, Antônio? Mas estamos aqui para alentar as pessoas a ajudar-se logo aí nessa aventura Sim, de mexer essa língua aí com o tem que inglês. falar, tem que tentar, né? Que a pronúncia sai errada, que você esqueça as palavras para falar, mas fala, né? Tenta. Você tem que. Acho que a melhor forma de aprender é você pôr na prática, não adianta. Só o livro não vai te ajudar ali, com tudo, né? Você falou de certificações. Que tão importantes no mercado vê você a dia de hoje as certificações? Cara, as certificações te dá o carimbo ali para dizer que você tem aquele conhecimento realmente, sabe? Você evita às vezes passar por pessoas que duvidam daquilo que você sabe, entendeu? Uhum. Parte de, por mais não só a Cisco, mas Microsoft, Linux, Com outras áreas, certeza. VMware. Você, a empresa que fabrica aquilo dali certificou que você tem um conhecimento daquilo. Então, o que você precisa talvez provar um pouco a mais ali é alguma experiência a mais na área que te ajude a enfrentar alguns desafios. A certificação vai te dar isso, vai te dar o feedback imediato para quem está tentando te contratar que você tem aquele conhecimento. Que a empresa do produto te garante que você tem aquele conhecimento que precisa. Entendeu? Acho que isso que é importante nas certificações. E, e o grande problema que eu vejo, o dia de hoje, poucas pessoas já me perguntam, eu como CCNA, quanto vou ganhar, né? Porque eu sou muito, eu falo assim, né? Cara, não é que tu tens CCNA e te vai dar um salário X, né? Me explica uma Não, parada. Eu falo assim, né? Explica a Spanning Tree para mim. Ah, que Spanning Tree, que es... Não sabe explicar. E você acha quanto vai ser o salário? Eu falo para a pessoa, né? Se tu não sabe nem isso, cara. Eu posso entender que você foi por o atalho da certificação, sim. pegou um dumping e não sabe mais as coisas, hein? E às vezes se frustra por não Cara, estudar, né, cara? Por não pagar o preço, o cara se frustra por isso, né? É hilário. é por isso que assim, a certificação acho que não pode vir, eu acredito que não pode vir antes da experiência, sabe? Eu sempre primeiro fui atrás da experiência para depois ir atrás da certificação. Porque a experiência também vai te ajudar a certificação, vai ajudar a fixar o conhecimento ali, sabe? Uhum. E vai te ajudar, cara, nos problemas que você vai passar, que às vezes não tá nem no livro, de vez em quando, sabe? A E grande,
Eu acho que a experiência também vai contar, além da certificação, mas acho que é importante você ter alguma experiência antes de ter certificação. O problema é que a pessoa sempre quer atalho, porque hoje em dia está todo mundo com pressa, né? Eu quero tirar a certificação, quero fazer esse curso aqui de 1 mês, 2 meses, já vou tirar a certificação. Cara, uma certificação, você precisa estudar pelo menos, sei lá, uns 6 meses, dependendo da certificação. Aí. E não Y só um ese livro, você tem que pegar vários materiais de vários lugares, para você estudar. Não é só um livro oficial que vai te ajudar. Isso eu aprendi na prática. No primeiro CCNA eu me ferrei, porque eu comprei o livro da Cisco Press achando que só aquilo me resolver e não me resolveu. no, y lo Então, interesante você... que cuando tú analizas varios libros, Antonio, es más fácil de montar el quebra-cabeça, cara. Sim. Tem sites, tem coisas que você pega de um lado que o outro não fala, tem alguns características que você às vezes não comenta melhor. Tem livros que você pega, você lê, você não entende muita coisa, mas você lê a mesma coisa de outro livro, você entende melhor, porque foi explicado de outra maneira. Vídeo aulas também, acho que vídeo aula para mim é bom, porque acho que me ajuda a fixar mais fácil, sabe? Eu acho que o áudio me ajuda a fixar mais fácil do que a leitura. Eu faço a leitura, mas eu também ajudo. Eu jogo por cima o vídeo para poder fixar melhor. Eu também sou desses. Cara, em esse mar de informações, eu falo assim de golpistas, né? Como Sim. fazer esse filtro, cara? Como não cair em essa rede que vai ganhar em 3 Cara, eu meses, acho que... 6 meses, Cara, isso é complicado, porque esse pessoal sempre vai na emoção da pessoa, né? Faça aqui meu curso em 1 mês, 2, você vai estar ganhando tanto e você vai conhecer Olha, de tudo sobre assunto. olha onde estou, E, falando, olha onde estou, olha que empresa trabalho o dia de hoje, já cara, não estou mais em Brasil. Cara, como isso se não Brasil fosse existe. um lixo, sabe? A vezes fico, eu não sou brasileiro, mas fico com raiva, sabe, cara? Falo assim, mano, tu tá achando que aqui estão as melhores mentes aqui, cara, em Latam? Por que acham que contratam gente aqui? Por que acham que levam gente de aqui? Porque a gente é ruim? Não, pô. O brasileiro tem uma capacidade, além de ser generalista, né? Porque a gente tem que virar-se muitas vezes nos 30, né, cara? Mas não valorar isso, a mim me deixa, eu que não sou de Uhum. compatriota, mas me deixa um pouco assim triste, né, cara? O pessoal sempre acha que lá fora sempre vai estar melhor. Mas, cara, se você não, eu vejo assim, que se você não consegue crescer no país que você tá, eu acho difícil você crescer no país, num outro país, porque é outra língua para começar. Por mais que você saiba a língua, alguma coisa, tem palavras, tem coisas que você não vai entender e é outra cultura, é outra forma de viver. Então, acho que se você, talvez, eu pelo menos penso que se você não consegue crescer nesse país, para você crescer no outro, você pode ter coisas legais, enfim, porque o carro lá é mais barato. Tudo bem, cara, mas você Mas não vai você ter só está crescido mudando de realmente. local, está mudando só de Sim, local. Agora estou falando assim, não, cara, estou indo aí porque quero ser empresário e vou fazer minha empresa lá e E aí é outra história, mas aí, sair de um sim, local para fazer a mesma coisa, para mim não faz sentido, né? Mas, como livrar-se justamente. desses golpistas, meu amigo? Como filtrar a essa gente? Cara, eu acho que se a pessoa te pega muito no emocional ali, em vez de cursos muito rápidos, coisas muito rápidas, com promessa de retorno muito rápido, mais rápido mesmo, eu acho que é difícil ser uma coisa verdadeira ali, sabe? Faz esse curso aqui de 7 dias, 1 mês, que você vai, sabe, receita do bolo. Faça a receita do bolo que você vai conquistar o que você quer. Não existe receita do bolo para conquistar alguma coisa. Até mesmo para qualquer coisa. Você vai ter que passar por momentos de desconforto. Você vai levar um tempo, se for necessário, dependendo de cada pessoa, mas vai levar muito tempo para você conquistar aquilo.
E o que eu vejo muito hoje é que as pessoas, quando vem alguém que já conquistou aquilo, e é onde que a pessoa quer estar, né? Ela só vê o final, não vê o caminho, né? Ela não vê o trajeto de anos e anos que a pessoa trilhou ali até chegar onde está. Aí a pessoa, acho que a questão justamente muito emocional ali. O cara que é, por exemplo, vem aqui, você vai ser CNP em 5 meses. Cara, mas você não tem nem experiência para isso, sabe? É um processo, não adianta. Tem que fazer, é um processo. Eu comecei lá de trás também. Todo mundo começou lá de trás. Todo mundo começou com CCNA, passou por todos os processos, experiência, que ela até chegar onde queria estar. A questão que a gente tem disciplina e não desistiu no meio do caminho. Muita gente desiste. Eu conheço gente que almeja tirar a CCNA, a CCIE, SCNP e até hoje não tirou do papel também, sabe? De anos assim. Porque não dá o passo para frente, sabe? Acho que desiste da ideia. Inclusive eu, quando tirei o CCIE, não foi de primeira, né? Eu poderia ter desistido. Eu desanimei. Quando eu tirei, eu desanimei pra caramba, mas continuei seguindo, continuei estudando e consegui, entendeu? Então, Porque tomar cuidado com isso como daí, essas promessas fáceis e rápidas de... E também essas questões assim, pô, tira o teu CCNA que o teu salário vai ser tanto. Não vai depender só da sua certificação, não. Vai depender da tua experiência também, da tua bagagem, dos teus anos de experiência. Uma pessoa não é sênior só porque ela tem um conhecimento. Ela é sênior porque ela tem uma experiência agregada junto com ela do conhecimento. Ela vai levar os mesmos, detrás de isso, praticamente os mesmos anos que você levou para outra pessoa levar também. e detrás de isso tem a responsabilidade, né? Sim, isso que é. A responsabilidade de você tocar um projeto enorme e se der algum problema, tá você nas tuas costas, o problema, né? A É porque responsabilidade que às vezes tem algum problema que tá para resolver e você não, é você e você não tem para onde correr, entendeu? mentorias, você recomendaria, porque eu sei minhas debilidades. Eu, tipo, eu vou na academia e preciso um personal trainer para poder eu fazer minha atividade física, né? É tipo isso, recomendaria ou que ele Cara, sugere? acho que eu nunca tive nenhuma mentoria, assim, mas eu acho que é bom porque justamente ajuda a não desistir. É um cara que vai te motivar ali a sempre seguir, porque vai ter muita coisa que você vai querer desistir, muito caminho vai dar vontade de você não seguir em frente. Então, eu acho que o mentor vai te ajudar a passar por alguns obstáculos e também vai te ajudar a querer sempre seguir em frente. Ter esse apoio do lado ajuda muito. Eu nunca fui atrás, mas eu acredito que vai ajudar muito esse tipo de coisa. Como você falou, a academia vai ter o personal trainer, alguém te motivando a fazer aquilo, mas se não queira. Acho que a ideia do mentor também é essa, está te motivando a não desistir desse teu sonho. Porque é demorado, ele sabe que é demorado, ele sabe que leva tempo e ele sabe que dá desânimo no meio do caminho. Então, a mentoria te ajuda a você sempre seguir em frente e sempre ter um motivador, que é um mentor do teu lado, te dando algumas dicas de como seguir, de como conquistar aquilo que você quer. Com certeza. Mas, particularmente, eu não, na minha época ainda não tinha esses mentores que nem tem hoje aí, tem o Lucas Palma, tem o Calau, tem essas pessoas. Eu não comecei numa época que eu já estava terminando aí minha certificação, quando o pessoal entrou, sabe? Então, Mas eu acredito esse cara acho que que ajuda bastante, sim, esse pessoal a ter o foco. a gente, quando tinha menos informação, era mais feliz, né, cara? Eu acho que sim. O dia de hoje é Cara, absurdo, muita coisa cara. focando no celular. O celular fica Cara, doido. minha amiga, eu falo assim, Você vai passar no celular, pô, tenho 23 anos, já sou milionário aqui, ó, minha casa, minha casa. Cara, não, isso não existe, velho. minha Isso não amiga, existe. Aí vamos você vai entrar. ver o empresário lá de 60 anos de idade, o cara demorou 30, 40 anos para conquistar para ver o outro. Não existe isso. É Não existe. impossível, né, cara? É impossível. Eu,
falemos de esa certificación tan desejada por muchas personas del CCIE. ¿Cuándo es que y por qué você coloca como desafío essa certificação? Pelo tempo que você leva para tirar ela e Orgulho? pelo desafio, orgulho que você tem de ter tirado ela, justamente pelo caminho que você trilhou até tirar ela, né? Eu sempre tive foco de CCE, mas eu não tirei CCE da noite pro dia, né? Demorei anos aí passando por toda a trilha, CCNA, CNP e então CCIE. Mas quando você fala assim, cara, eu estou preparado já, estou pronto para o seguinte nível. Não sente. Você não se sente preparado para fazer. Tô falando sério. Você estuda, você faz e chega no dia da prova, você vai ficar em dúvida. Eu, pelo menos, fiquei em dúvida. Em que ano foi isso, lembra? Eu tinha CCE ano passado. Cara, e você começou em 2005 a sua carreira, hein? Eu tinha CCE ano passado, foi 2022, ano passado, julho. 6 de julho do ano passado tinha certificação. Lá para Bruxelas. E eu cheguei no dia da prova e com o mesmo medo que eu vou fazer qualquer outra prova que eu fiz a Cisco, sabe? Só com muito mais medo, porque a responsabilidade é muito grande, é um custo enorme, você tem que arcar em cima. Você tem família, Antônio? Tenho. Então, é outro... Mas é um assunto mais delicado ainda, né, cara? Sim, justamente. Porque como negociar essa estudos e família? Com sua esposa, como negociar isso? Pois é, a questão ali foi que você tem que ter a rotina, né? Uhum. Acho que a questão ali você tem a rotina. A rotina basicamente que eu tinha, só pra você ver como é, eu fiquei meses ali, quase um ano estudando esse negócio afinco, né? Eu fiquei durante o período estudando mais espaçado, né? Mas com mais intercalado estudo, mas quando eu marquei a prova, fui estudar com mais afinco. E peguei rotina de estudo. Era de manhã até o horário de trabalho, voltava do trabalho, estudava, almoçava e depois ia dormir. Alguns finais de semana geralmente acordava mais cedo, estudava e passava a tarde ali com meu filho, enfim. Passava a tarde ali para aproveitar com a família. E dependendo do final de semana, eu ficava final de semana sem a família mesmo, sabe? Isso que eu ia perguntar. Então, quais foram os maiores... semana com outro, sim. Isso que eu ia perguntar, né? Quais foram os maiores sacrifícios, né? Justamente, acho que passar o tempo... A família mesmo, né? Com a família ali, com meu filho, acho que foi... Eu tive que intercalar, né? Para também não ficar muito tempo sem intercalar um final de semana assim e outro não. Nunca deixava de estudar, mas eu ficava ou um dia inteiro estudando no final de semana e no outro final de semana eu estudava mais de manhã e à tarde passava com ele, né? Não sei então, se você... eu fazia intercalava isso daí. Entendi. E a rotina é tão pesada que depois que eu terminei a prova, eu fiquei nessa rotina tanto tempo, depois que eu terminei a prova... Aonde? Lembra? Oi? Aonde que fez? Foi fora? Em Bruxelas. Foi lá em Bruxelas. Francisco em Bruxelas. A Lu me ajudou nisso daí, me ajudou com a certificação que eu consegui fazer lá. Foi apoio muito grande. E o peso acho que até maior porque tem empresa assim até apoiando e a responsabilidade é grande. Se a gente tendría que dar um conselho em essa primeira experiência onde você, vamos a decir, no conquistó lo que añoraba, né? ¿Qué no faria en esa primera vez? No voy a falar como estudió ni no, sino que fiz de errado que você fala al día de hoje que já passou e fala assim, cara, se eu hubiese feito essa questão,
E melhorou, claro está, por isso que na segunda tentativa tive uma melhora, né? Sim. Eu acho que na primeira tentativa, eu. Cara, eu acho que foi por justamente ser a primeira tentativa. Acho que eu tava muito nervoso. Entendi. O Proctor se E. comportou bem com você, cara? Eu já escutei Oi? histórias de Proctor, de los Proctors, Ah, sim, los os que se, próprios. cara, tem história aí malévolas aí, cara, esse Proctor me olhava para errado, já passei mal, que não sei o quê, esse Proctor Cara, não falava eu, nada. eu, Ataque eu tive. psicológico. Ataque Eu acho que é mais psicológico. psicológico. Cara, o Proctor, a primeira prova que eu fiz foi em São Paulo, foi no Lab Remoto, né? No Lab Ajá. Remoto São Paulo. E eu realmente acho que eu não tinha me preparado o suficiente, eu não. Eu errei muita coisa ali de parte de protocolo de roteamento, BGP, errei bastante coisa ali da parte de VPN, de VPN, sabe? Algumas coisas que eu não conhecia muito e que eu não foquei tanto quanto eu deveria. Acho que foi isso também um grande erro, sabe? Eu relevei a importância daquilo na prova e aquilo me prejudicou. Você não pode relevar nada do que está na prova ali, do que você precisa estudar. E o grande questão do Lab Móvel ali, que o que pegou foi que a conectividade do Lab era horrível. Porque o Lab Móvel, você faz uma conexão com um Lab que está fora do país, né? Não fica um Lab físico. E essa conexão passa pela internet, uma VPN chega até lá. E volta e meia caía a conexão. Ou você digitava um comando ali e o negócio travava, demorava para responder. Aí Aí já ficava nervoso pra caramba, né? isso mexe no psicológico muito grande. Você tá com um problema, às vezes, por exemplo, eu tive problema da ADM VPN não subir. Eu estava tentando resolver, perdi muito tempo nisso. E aí, mais a conexão lenta e caiu duas vezes. Eles dão um tempo a mais depois na prova por conta das quedas, mas não Mas adianta. o Você estresse te ninguém quebra de quita, um né? jeito ali que você fica apavorado, sabe? E começa a dar tudo errado. E depois do primeiro problema que você enfrenta para resolver no lab, você, pô, fiz certo, mas não está funcionando. Isso também te mexe muito, sabe? Você tem que estar preparado para resolver os problemas dentro do lab. Porque você configura, não funcionou, e você começa a dar um desespero. Porque você está perdendo muito tempo para resolver aquilo, e tem o resto do lab para fazer, e não vai dar tempo, não sei o que, blá blá. Então acho que você tem que estar com o troubleshoot ali, o psicológico muito bom, né? Acho que eu não, na primeira tentativa, acho que eu estava muito nervoso para ser a primeira tentativa ali, não, acho que não deu muito certo por conta disso também, sabe? Os problemas que teve no laboratório remoto e acho que acabou abalando bastante ali. Como tomou a E... família esse momento? Oi? A família, como tomou essa notícia e como é que superaram juntos Cara, eu... esse aprendizado, vou falar assim, né? Assim, tudo é um aprendizado, assim, eu acho que não tem como você ficar chateado, acho que fiquei, acho que uma semana ali, pé da vida com a prova, com a Cisco também, você começa a culpar todo mundo, né? Pô, a Cisco é uma droga, não sei o que, essa prova é muito Só quiere ganar idiota, dinero con su isso, certificación. não vale a pena esse negócio, gostei de gastar dinheiro para nada, esse negócio, começa a gastar dinheiro com material, com um monte de coisa. Eu fiquei uma semana assim, eu fiquei um tempo ali em negação, xingando Deus no mundo. E aí depois se acalma, passa, aí você consegue, começa a enxergar talvez alguns erros que você fez ali, começa a criar ânimo. Eu demorei, eu acho que quase um mês ou dois, acho que quase 2 meses para criar ânimo para voltar a estudar de novo, sabe? Para a prova. Isso foi em 2019. E em 2020 estourou a pandemia e não consegui mais fazer a prova. Fiquei 2020 até o ano passado esperando toda essa questão da pandemia, ali, Sí, estudando, um pouco mais com mais calma, né? otras. Ujú. Até conseguir fazer a prova de volta. Mas é um ritmo muito intenso você estudar para isso daí, porque carrega demais, assim, é muita coisa. Mas, Antônio, você concorda comigo? A gente não se dá conta,
quanto está preparado, mas você tem que ter um emprego que sustente todo isso. Ou seja, eu posso estar crendo que eu dou conta, mas, cara, se o salário não bate, porque é um gasto mensurado, viu? Não estamos falando nem de 15, 20, 25 mil reais, tranquilamente, dependendo de que país vai você. Sim, Então, fazer. pode ser, né? Então, por esse lado, vai também meu pensamento, né? Muita gente não começa a ser CCNA e já está. E como tiro meu CCNP? Bom, agora pode pular esse processo, né? Mas Eu acho o cara, meio errado, mas pode, né? mas o cara não aprendeu nem a caminhar e já está correndo, né? Às vezes esse imediatismo, e mais com esta nova geração, né? É muito É, o, complicado. é difícil porque a pessoa acha que quando ela pensa chega a um ponto que ela esquece que a dificuldade que é tirar a certificação, né? Principalmente a pessoa que faz, principalmente a pessoa que faz muito dumping, né? Ela, ela, ela acaba ficando mal acostumada com aquilo. É porque assim, eu entendo que se tem ferramentas que podem ajudar a não perder uma grana tão grande, mas, cara, saiba que há um preço a pagar, né? Se você não estudou, se não fez os fundamentos como devia fazer, cara, esse prédio vai, cedo ou tarde, vai cair, né? Cara, por exemplo, você pega protocolos ali, vamos pegar uns protocolos, o SPF, qualquer coisa assim. Tem um básico avançado. O SPF não é um protocolo difícil de entender do básico. É fácil de configurar. Mas se entender a fundo ele, o avançado dele é difícil. Você pular essa etapa é complicado. Porque você configurar ele dar certo, ótimo, é uma coisa. Você configurar ele dar errado, ou você configurar depois de todo o tempo começar a dar problema, começar a dar loop, algum outro problema, e você não tem o conhecimento avançado dele, você não vai nem saber o que está acontecendo, nem por onde começar, entendeu? Você não vai saber o que significa as mensagens de erro que estão trafegando, sabe? As mensagens de inicialização, de troca de, de PDUs ali, você não vai conseguir entender nada do que está passando ali. O Cara, básico é você configurar, né? O avançado, e, que é o resolver o problema, você não vai conseguir fazer direito, você vai quebrar a cabeça, milhar, até conseguir entender o que está vindo. a gente tem ferramentas para ajudar a fazer esse troubleshooting, tipo um Wireshark. Cara, e às vezes a gente fica limitado por não entender outras ferramentas que podem ajudar você a entender o porquê da falha, né? Sim, assim, muitas vezes chega ao ponto de você nem precisar agora de Sharp para resolver. Você ver o log do que está acontecendo ali do protocolo, qualquer que seja, e você entender o que significa aquela mensagem. Ou até entender o funcionamento do protocolo. Por que um roteamento que está lá do outro lado veio para cá e não chegou no meu roteador ainda, né? O que está acontecendo no meio do caminho que ele não passou esse roteamento para cá? Às vezes não é um mau funcionamento do protocolo, talvez é o comportamento que o protocolo realmente deveria ter, e você, como você não estudou aquilo, você não entende por que não está passando aquela rota para você, sabe? Talvez seja o problema de seu provedor como el que está reencaminhando o pacote também, né? Muitos Às vezes é um fatores, né? filtro, às vezes é uma distribuição que está em algum lugar, a Entendi. pessoa não entende como é que está sendo feita essa distribuição e você pega isso quando a pessoa faz o dump, você pega isso daí, você começa a ver, você começa a ver que ela está se batendo ali para resolver uns problemas que às vezes são simples, às vezes nem tanto, mas ela debate um pouco, sabe? Então é o processo, você precisa ter experiência ali. Se você não tem tanta experiência, cara, faz laboratório, vai para lá, vai para cá,
Que tipo de material você utilizou e aconselharia para as pessoas que estão à procura desta certificação? Cara, pro CCE em si, eu usei material da Cisco, Cisco Press, os livros que tem deles lá. Usei material do INE, do INE, né? Usei o Aí, material do... e o não é INE barato, hein? não é barato. Mas aí que entra os custos que você vai colocando ali no preço da certificação, não é só E, certificação, né? e isso é o que eu falo quando a gente tem que jogar nas Champions League, né, cara? Aí é esse investimento mesmo, né, cara? Para Investimento, valer. é tudo investimento, né? Todo esse material. E não é só o material. Peguei o INE, peguei do Kabits Live, é um indiano, não lembro o nome dele, mas é Kabits, não, o sigla, é o nome do site, né? Também tem material muito bom. Eu já ouvi já Cara, e dele, cara. fazer. Ele tem um material bem legal lá. Não é difícil de entender ele. Ele tem um destaque bom. E é bastante laboratório, né? Você se enche o saco de tanto fazer laboratório das provas e fazer o workbook, né? Para treinar os problemas, porque é onde foca, né, os problemas ali e como resolver eles ali também, né? Agora você tem a gran añorada certificação CCIE. Que sigue? O primero, antes de avanzar, ¿qué trozo para su vida esa certificación, além de una gratificación que você logró ese objetivo? Além de eso, ¿qué más trozo para você? Cara, me trouxe a visibilidade no mundo de TI, sabe? As Uhum. pessoas realmente te enxergam ali, ou outras pessoas, enfim, de outras áreas, de outras empresas, te enxergam, vê que você está em outro nível já, sabe? Porque é uma certificação difícil, poucas pessoas têm, e Disciplinado elas já é, sabem. né? Eu acho que tu Justamente, ganha tua você estrela de precisa, disciplinado, né, cara? isso, você precisa ter esse foco e essa questão de não desistir das coisas fáceis para conquistar aquilo. Isso daí já é um grande salto, porque sabe que a pessoa não vai largar os bets tão fácil e vai ter foco naquilo que ela está fazendo. Não é só o conhecimento, mas é também o que envolve os estudos que fez você chegar lá, entendeu? O, o, a cabeça que você tem que desenvolver para chegar até lá, entendeu? Isso eu vi que teve bastante visibilidade, a CCI deu bastante visibilidade em cima disso. Eu não imaginava que ia ser tão grande, sinceramente. Tinha CNP, mas CC, depois que virou a chave ali, o pessoal realmente tá em busca de profissionais com esse tipo de nível justamente por causa do perfil que ele traz junto, né? O perfil da pessoa que tem certificação, que traz junto da certificação, né? Porque às vezes, Antônio, a gente se pode preocupar, por que se pergunta, né? Por que tanta gente de Cisco passou para Fortinet se ele não tinha esse know-how? Mas ele sabe como chegar. Sim, ele sabe como chegar, ele tem a disciplina e o foco para chegar naquilo ali. Então, E é querendo ou por isso não, que a questão ali, o conhecimento dos protocolos, ele já tem. É em outra ferramenta, não é na Cisco, não é os mesmos comandos, mas o conhecimento ele tem. a E lógica, ele a tem um foco estrutura, para né? tirar outra certificação, e ele tem aquele negócio, ele não está na zona de conforto. Ele tem aquela vontade de sair da zona de conforto para conquistar outra certificação, outro nível de certificação em outro fornecedor que não seja Cisco. Ele já passou por isso uma vez, então ele vai passar de volta. Não tem um problema disso, sabe? Então é isso que agrega também. Não só o conhecimento nem Cisco, mas conhecimento de tudo que envolve o protocolo aí, né? Então é isso é o perfil de quem tem CC que o pessoal busca muito também, sabe?
esse perfil do profissional. Cara, desde já, meus parabéns aí por essa Obrigado. grande conquista, né, cara? Já falei em off, mas faço agora em direto para você, né? Esse deu bastante trabalho, né? Cara, aí eu querendo saber os segredos aí em off, falando assim, quais são os secretos para tirar esse CCIE tão anhorado, É, né? cara, o segredo é você não desistir, porque toda vez que eu ia estudar, eu te falo, dá vontade de falar assim, não quero mais. Se falar a verdade, cara, não quero mais saber esse negócio, não, tá enchendo o saco já. Porque é todo dia, era todo dia. Qual E é o você próximo chegar lá sem desafio? ter certeza se passa. Oi? Com certeza, pues es una cosa que... Conta essa experiência antes de seguir avançando. Beleza, terminou a tentativa e vai chegar um e-mail. Muitas pessoas, tive um colega, um amigo, que me contou que sonhou que não tinha passado, cara. E em seu sonho acordou ele que não tinha passado, sabe? E depois se deu Cara, conta, cara, mas se eu recebi um e-mail, cara, como que não passei agora? Se já recebi... te Cara, falar, eu... isso é muito. Eu te falar que eu também sonhei, só que o meu foi um pouco mais problemático. Sério, cara? Eu também sonhei com. No noite seguinte, a prova que aconteceu. Eu fiz a prova, terminei a prova e saí do laboratório. O Proctor só tinha eu fazendo a prova lá, né? É um labo fixo lá em Bruxelas, só tinha eu. O Proctor tava lá ouvindo o fone de música dele, tava nem aí pra nada. Aí saí da prova, desci, falei que terminei e fui pedir um táxi para voltar Hotel. pro hotel lá e o cara da recepção olhou para mim e falou, cara, você tá bem, né? Eu disse, não, tô bem, né? O que houve, né? Sei que você tá branco, você tá com a cara toda branca, você tá todo branco, deu ali pra minha mão, assim, Cara, sem eu fui sangue. no banheiro, eu tava branco, velho, tava pálido, não conseguia, eu fui tomar uma água, respirar um Cara, ar, porque acho que saiu todo o sangue do corpo, assim, depois que terminei a prova. Tava gelado, caraca. cara. Depois que eu fui reparar que eu tava gelado. Aí eu saí da prova e. Cara, eu sabia que assim, da primeira tentativa eu sabia que o que? Você recebe o e-mail quando você passa, quando você sai o resultado. Você vai receber o e-mail com a informação. Só que eu tava tão ansioso, tão nervoso, que eu entrei no site lá do schedule do CCIE e uma hora depois da prova, assim, uma hora e pouco depois, fiquei atualizando a página. Só que depois de X tentativas atualizando, ele te bloqueia. Eu não deixa você atualizar muito Exatamente. tempo. E te bloqueia por 24 E é horas. pior aí, cara. E é pior, é desespero, cara. Aí, cara, isso. Eu terminei a prova lá por umas 5 e pouco da tarde do horário de lá, né? E eu recebi um e-mail com a informação de que se eu tinha passado ou não, era umas 10 horas da noite. Só que meu acesso estava bloqueado. Porque eu tinha lá, que nem um idiota lá, Verdade. fazendo refresh. As horas mais longas de sua vida, né, cara? Cara, deu. Eu não consegui nem comer direito, nervoso. Aí fui dormir e dormi sonhando com aquilo. E acordei, cara, acordei no dia seguinte, acho que era 6, 7 da manhã, agitado, nervoso, e abri a página lá, tava liberado, e aí eu consegui o resultado do PES lá, do certificação, já dá um número na hora, já dá tudo certinho. Mas eu cheguei a sonhar com a prova também, por conta desse problema que eu tive, que eu não conseguia acessar o resultado. O resultado já tinha saído, eu não conseguia No, acessar o no, resultado. assim, todos os que já passam por aqui falam assim, cara, fica esperando melhor, não fica estar aí Cara, acessando a cada hora, porque vai bloquear aí, depois o desespero é eu maior. bloqueei. E eu sabia que bloquear, isso que é pior, eu sabia que bloquear, fiquei lá. Mas é nervosismo, pô. A gente não É, sabe como vai atuar quando não tem vivência, né, Antônio? Definitivamente é outra história, né? é outro. E você passar por aquilo por mais que você tenha preparado, não você passar pela prova ali cara, é difícil. Você não sabe se clicou errado, se você fez certo, se você se respondeu alguma pergunta errada, se você salvou por mais que você repasse, Caraca, salvar, você não sabe, pô, será que eu salvei a config certa? Será que eu verifiquei tudo que precisava verificar? Cara, você fica muito pirado. Eu fiquei agitado ali
umas 3 horas depois da prova, assim, não conseguia não conseguia sentar sentado, fiquei andando de lá para cá, andando de lado para o outro, assim, porque não conseguia ficar sentado, tão nervoso que eu tava. ¿Cuál Mas, es, uma experiência boa. cuál es el próximo? Boa, demais, né, cara? Adrenalina pura É. aí. ¿Cuál es el próximo desafío, Antônio? Cara, próximo desafio é eu tentar ir atrás de estudar um pouco de segurança. Não Futuro, siguiendo las digo, tendencias. eu não digo no CCI de segurança. Até porque eu não sei agora se eu sigo para CCI Data Center, CCI de segurança, sabe? Eu não tive uma decisão, mas eu No acho definió que ainda muito su futuro. não. Eu Mas sí, para não. las tendencias, ¿no seguiría un poco las tendencias? Acho que seguiria mais tendência de segurança, que é o que o mercado está pedindo muito mais. E é por isso que eu estou começando a estudar agora certificações, parte do CCNP-SEC, né? Uhum. E correndo atrás de tudo. E voltei a estudar, parei, fiquei uns 6 meses sem fazer muita coisa, voltei a estudar agora, começo do ano, estudei um pouco agora. Bom, né, cara? Sempre aí desligar um pouco depois de tanto esforço, né? Outra das áreas promissoras são Eu, DevOps. E você já passou para programação, né? Também é outro perfil que acho muito sim, interessante para você. eu já acabei estudando Python, fiz a Python também por causa da própria CCI, tem programação, mas eu já sabia do Uhum. Python de antes, por conta de outros trabalhos, outras empresas, e por conta também trabalho muito com o Merak, né? Merak trabalha hoje muito com a API, Massa, muito né? com Não, e lo bom que você voltado assim. vê já de Linux, né, cara? Todo é Linux. Sim, A gente o fugia, conhecimento de mas Linux ainda está não, lá, não tem como fugir mais. Até a Não, Microsoft já tem sua própria versão de Linux, pô. Então já era. Microsoft dá para fugir agora, Linux não dá, cara, eu abro o terminal de Linux lá, dá saudade de mexer com Linux. É Dominou o mundo, legal. pô. Aí o foco agora é. Um pouco de programação, parte de Python ali, mas mais Python mesmo. Por conta Qual é su... das scripts, né? Ajá. É, qual é seu maior sonho? Ou qual é seu sonho Ah, no dia de hoje? no dia de hoje, eu acho que, sinceramente, não parei, mas acho que continuar trabalhando aí, tentar crescer profissionalmente. Eu não cheguei a pensar ainda muito depois que eu tirei a certificação, não, sabe? Eu tô com Uhum, objetivos agora, que, como falei, é o CCNP-SEC uhum. e seguir um pouco essa parte de segurança. Mas profissionalmente falando, eu acho que eu no momento estou bem onde eu estou, sabe? Eu tô bem com que eu trabalho. Entendi. Então, eu gosto, estou fazendo, gosto, trabalhando. Tô com desafios bons aí. Então, tô curtindo agora esse momento aí, aproveitar e focando nos objetivos mais próximos. Eu espero um dia trabalhar menos e ganhar mais. Eu descobri que quanto mais você trabalha, acho que esse negócio de ganhar menos, ganhar mais, trabalhar menos, acho que não existe não, velho. Eu tô começando a achar isso. Cara, Eu não se sei onde o tu, pessoal, eu não sei você, onde o pessoal você mora, pode ser mas. o super, super técnico. Se falhar alguma coisa, você vai ser acionado na madrugada, cara. Saiba Né, disso. mas é aquilo que você falou, cara, com esse tipo de nível de profissional que você é, a responsabilidade é maior. Você, Você não, tem não muita coisa adianta, na mão que não. se errar ali, Eu é falo assim ruim. ironicamente, né? Mas se você realmente quer ganhar dinheiro, tem que empreender. Não adianta, não. É. Acho que Meu trabalhar amigo, pouco, acho que só quando tiver aposentado, né? não, vixe, é complicado. Empreender e não saber que se tu vai ter dinheiro no dia de manhã é dor de cabeça. Eu te falo porque já vivi essa experiência. Né? Mas Mas é é bom, bom, cara, é você tem que bom. estar num lugar que você gosta, num trabalho que você. Exatamente. Que,
Não só que te valoriza, mas um trabalho que você vê que você está entregando valor, sabe? Você está Hay que entregando estar, algo de bom, sabe? Não é só você. Alguém vê o teu valor, mas você também vê valor naquilo que você está fazendo, sabe? Acho isso que é legal. y sabe lo que hemos perdido el día de hoy, Antonio, es la humanidad de la tecnología. O sea, qué tan importante es que un terminal, un router, es para una persona. Yo siempre coloco el ejemplo de una farmacia o una caixa electrónico que precisa de un dinero para comprar sus cosas y si ese switch que hace el enlace hacia afuera, hacia el One para poder hacer esa transferencia no esté funcionando, pues causa estrago emocional, personal para las personas que van a utilizar esa herramienta, ¿no? Y muchas veces no vemos a esas fallas como unos números, sino vemos las personas que son afectadas por ellos, ¿no? Sim, justamente. É, o... esse que é complicado. Você tem que enxergar que o teu trabalho ali também não é você só entregar um número, você tem que ter, você está entregando alguma coisa para alguém, alguma experiência, alguma coisa que alguém vai utilizar. Somente agora, com quem mexe realmente com o usuário ali, você está entregando experiência para a pessoa ali, né? Então, o teu trabalho, se fizer também errado, pode prejudicar outras pessoas, o trabalho das pessoas e uma cadeia complicada aí de negócio, né? Então, é esse o valor que você tem que chegar, acho que no teu trabalho. Depende se você tem que chegar que, de repente, o que você está fazendo vai afetar alguma coisa, algum momento, e se você não fizer bem feito, vai atrapalhar também, sabe? Acho que é importante você enxergar esse valor que você tem no que você faz. Cara, você estudou pra caramba, tirou 5 meses de folga de estudar. Tem tempo, já tive tempo livre demais, né? Você Já, tem hobbies que fez em todos esses 5 meses, cara? Conta aí. cara, eu fiquei. Então, depois que terminei a prova, que eu voltei de Bruxelas, eu fiquei acho que quase um mês meio perdido, sem saber o que fazer. Porque você entra Sério? num ritmo tão. Eu, pelo menos, entrei num ritmo tão frenético para É, os estudos, que minha é vida era porque só o cerebro aquilo. ainda está nesse time, né, cara? O É, cerebro, para você entra desacelerar, numa disciplina, demora, numa então. rotina e fica. Entendi, entendi. Eu chegava em casa depois do trabalho, tá, e agora o que eu faço, né? Sério, eu ficava, pô, mas tá faltando Que alguma doido, coisa aqui, quero fazer que doido, os cara. lábios, estudar os negócios, eu ficava perdido. Sendo que eu tinha cancelado Netflix, as coisas lá, tudo na época lá das provas, voltei a assinar tudo, mas eu demorei um tempo até a cabeça acalmar e criar uma nova rotina do que eu tinha que fazer, Doido. sabe? Eu voltei a Mas, assistir seriado, voltei a tocar guitarra que eu toco, tocar instrumentos que eu toco, então, é, então, voltei a jogar videogame, jogar alguns jogos, algumas coisas, voltei essas coisas que eu fazia antes, depois de estudos, mas aí fiquei um tempo ali até engrenar tudo de volta no lugar. Você sente interessante. eu senti Meio perdido, é né, cara? estranho, senti perdido, depois que eu voltei da prova, assim, fiquei, tá, mas o que eu tenho que fazer agora? Não tem nada para fazer. Daí eu comecei também, coisas pessoais que eu queria estudar, né? Aí eu comecei a estudar minhas coisas pessoais que eu sempre quis estudar, comecei também a dar uma leitura, ler alguns livros de volta, que eu tinha um monte de livro pendente para ler, voltei a ler, enfim. Aí aos poucos eu fui engrenando, mas levei quase um mês ali para voltar no ritmo normal. Mas depois desse tempo aí foi embora. Cara, Aí, mas você você sente falta dos estudos, aí por isso que eu voltei, fiquei um tempo fora aí, mas estou voltando, voltei a estudar, pelo menos ter alguma coisa para estudar, porque você sente falta de ter algum objetivo porque ali, sente sabe? um vazio, né, cara? Dá um vazio, porque, pô, conquistei agora, sei o que eu queria.
Pô, legal. E tá, e qual que é o próximo passo? Não tinha pensado nisso depois que eu tinha tirado. Oh, mas esa es Eu, una pô, cosa bien, eu comecei es atrás de una cosa bien segurança. bacana lo que a gente está aprendendo agora, né? E eu sempre falo assim, né? E eu dou o exemplo da velhice, né? A gente já deveria estar pensando na velhice, né? E às vezes queremos Sim, ainda chegar para ser, e também passa isso com os estudos, por lo que estou ouvindo você, né? A gente não faz um planejamento já para ser CCI e depois que justamente. O que eu faço? Trabalhando mesmo, trabalho, mas qual mas que é o meu objetivo agora, né? decisivo, cara, é doido, né? Qual que é o próximo Mas passo que eu tenho que fazer? Porque você entra no excelente, ritmo É que tua cabeça, mentalidade, quando você vai atrás do foco, você sempre está na mentalidade de ter foco em alguma coisa. com certeza. E aí você fica perdidaço, fiquei perdidaço um tempo. Aí depois que eu Que, comecei, eu fui ver, estudar, ver as coisas ali, comecei, pô, segurança, então, uma matéria de segurança, começar a estudar uma coisa de segurança aí para ver. Mas ele é um outro ritmo, ele vai com mais calma, vejo minhas coisas, agora meus já, hobbies, tudo, é agora eu sei. outra pegada. E aquele negócio sem pressa, né? Sem aqueles cursos de um mês, tire um CNP e um. Não, cara, vai levar. Acho que até o final do ano aí, quero ver se eu faço, tento fazer a prova, tento fazer alguma coisa, sabe? Um tempo aí, Que sem bom, pressa. cara. Que coisa ainda não realizou e quisiera ainda fazer? O que eu não realizei ainda que eu vou fazer? Hum, eu acho que. Cara, acho que no momento, por conta do trabalho, assim, profissionalmente falando, Uhum. estou trabalhando agora um pouco com arquiteto ali, soluções e parte de prevendo. Acho que tentar vender um negócio grande aí, sabe? Acho que Cara, eu acho que a somatória deve desses dar dois uma gana, né? É, catapulta você, sabe? Vai alavancar de um jeito que você vai surpreender. sim, É, potencializar eu acho esses que é dois hard o. soft skills é brutal. Deve ser uma sensação boa, assim, se vender um negócio bom e grande, assim. Acho que é um dos negócios que tô tentando ir atrás, assim, focar, profissionalmente falando, né? Uhum. Pessoalmente, eu tô focado em trabalho. Pessoalmente, eu ficando vindo fazendo as coisas aí, curtindo meu filho, família aí. E acho que agora focar. Ca- Pessoal mesmo é família agora, né? Curtir, passear, viajar, viajar bastante. Top. Gosto de viajar bastante, então acho que é bom. Para você, que é sucesso? Sucesso é você conquistar aquilo que os teus objetivos, não, não financeiramente, né? Mas objetivos de profissionais e pessoais, né? Meu objetivo CCIE foi tirar o CCIE, não só pelo dinheiro, mas pelo desafio que é o CCIE, né? Eu acho que o sucesso é isso, você conseguir conquistar o conhecimento que você quer, conquistar os certificações, os objetivos que você quer, afinal. Eu acho que isso é sucesso, independente do dinheiro que você faça aí ou não. E sucesso para mim é a relação pessoal, ver meu filho bem, ver meu filho crescer. Depois você tem filho, é outra cabeça. Com certeza, cara. Mas também, Você com, foca em querer sempre o bem dele. mas também estamos em uma etapa pós-pandemia onde vai chegar muita coisa ruim sobre a saúde mental. ¿Cómo cuida Antonio a saúde mental para evitar el famoso burnout? Burnout, eu eu evito me preocupar muito não com o trabalho, mas com os resultados, possíveis resultados de alguma coisa, sabe? Uhum. Ter ansiedade por conta disso, né?
que você, vou ter uma reunião amanhã com o cliente, alguma coisa, eu preciso montar a apresentação, mas e se isso, se aquilo, e se acontecer aquilo, se não... Eu evito tentar ficar pensando nisso, sabe? Não tem como prever. Fazer o que precisa ser feito e o resultado que sair, saiu, entendeu? Eu evito ficar me martirizando em cima disso, porque você acha que isso que acaba com você, sabe? Você ficar imaginando mil situações de uma coisa e acaba, e sempre, na maioria E das nunca vezes, acaba acontecem, acontecendo cara. nada aquilo que você pensou. Isso toda vez eu penso, cara, você fica pensando mil coisas e não acontece nada daquilo. Tem um estudio sobre eso, ¿sabes? ¿Eh? Más del É, 90% de lo que a gente pensa não acontece. justamente, eu ficar percebendo, cara, é tão inútil você ficar pensando, pô, e vai acontecer, não acontece, cara. Pode acontecer alguma coisa ruim, pode acontecer, mas não tem como Cara, saber. e eu perdi aí uma palavra, uma fala sua que falou, né? Leitura. Quanto ajuda a fazer leitura também, né, cara? Porque a veces não precisa bater papo técnico com um cliente ou um amigo, não? Precisa de Sim, conteúdo para poder interactuar, não? E se você não tem conteúdo ótimo, também às vezes pode perder uma oportunidade de negócio, né? Qual é o seu maior justamente. medo, Antônio? Oi? Qual é o seu maior medo? Ah, meu maior medo, eu acho que é. Boa pergunta, cara. Meu maior medo. É, não ser capaz de. Eu acho que é só o meu filho mais mesmo. Não ser capaz de acompanhar o crescimento dele. Crescimento. Me afastar muito dele ou não conseguir ter esse convívio com o crescimento dele, sabe? Ficar focado, acho que talvez muito em trabalho e acabar perdendo alguns momentos. Que aconteceu uns anos atrás, quando ele trabalha. Sempre vai haver um preço a pagar, Antônio, né? É, e De passo. isso acaba pegando. Você fica com receio de não perder momentos que você sabe que não vai ter de volta com ele. Assim. Eu acho que é mais pessoal Já assim, a era. questão. É, não volta, entendeu? Profissional, acho que não tenho medo, assim, profissional. As coisas a Você, gente estuda e vai atrás e tenta conquistar e briga. E você sim, acontece. pode falar. Qual é o seu propósito de vida? Já sabe qual é? Propósito de vida, nossa, isso é pesado, né? É pesado. Propósito de vida. Não sei, eu tô aqui para apoiar a família. Apoiar a minha família E está e tô apoiando a aqui para muita gente, isso. cara, aqui em esta live, É, com sua acho que apoiar trajetória. Estamos de um justamente, jeito ou outro apoiando o nosso próximo. acho que justamente dar o apoio aí e poder compartilhar conhecimento e Amém. É experiência com o isso. pessoal também, acho que é importante. Porque o conhecimento dos outros também vai te ajudar a chegar do outro lado, né? Você, muitas vezes sempre acontece, né? Você às vezes está focado no problema lá e não enxerga o que está em volta e o cara chega de fora que te dá o clique, né? Sempre é Acho que Deus assim. cabeça sempre pensa melhor que um. Sempre, sempre, sempre. Você sempre vai precisar de ajuda de alguém, por mais que você tenha que você ser eu, qualquer coisa, conhecimento que você tem. Você, dependendo do problema, você vai precisar de alguém para te Concordo direcionar, totalmente. te mudar teu foco. Antônio, todo tem Enfim, seu final, né? E este tudo tem um podcast começo, meio e fim. está chegando Beleza. a seu fim. As considerações finais, cara. Aconselha para nossa audiência, inscritos, as pessoas que estão conosco e depois também podem assistir, como dar sua
melhor versão como pessoas e como profissionais? Eu acho que, cara, a famosa, acho que ter paciência com as coisas. Esquece esse mundo, esse mundo de imediatismo aí. As coisas não são assim no mundo real. Aceite desafios, por mais que você ache que você não vai conseguir. Aceite, porque no final você consegue. Você vai passar por estresse, ansiedade, essas coisas você consegue, isso vai te fazer crescer muito. A famosa palavra que o pessoal fala é resiliência, né? Você ter a disciplina e seguir no teu foco, não desistir. Você vai querer desistir milhares de vezes e manter o foco e ir atrás, sabe? Se não fosse isso, eu, pelo menos, não teria conquistado as coisas que eu tenho hoje se eu tivesse desistido delas, por qualquer motivo que fosse. Na Isso primeira não evita o fato tentativa. de eu não ter pensado em desistir. Eu só acho, pô, não, cara, você pensa em desistir. Só que ter disciplina, ter o foco que mantém você sempre em frente ali. Todo mundo, cara, não, todo mundo tem seus altos e baixos, né? Todo mundo tem seus dias bons, seus dias ruins, faz parte da vida. Não é todo dia que você vai conseguir dar seu 100%, vai ser melhor, mas tem dias que você vai conseguir dar seu melhor e um pouco mais. Então, acho que é isso. Ninguém aqui é um robô, todo mundo é humano e acho que é isso. Não esquecer disso, sabe? Claro, e para terminar, ¿hay algo más que gustaría de acrescentar você que a gente não tenha conversado neste podcast? Acho que não. Acho que foi bem legal. Foi bastante assunto legal, uma conversa Bom, cara, bem descontraída. Teve assuntos muito bons de conversar aí, de dar minha opinião, certo ou errado, mas é minha opinião. E foi bom, acho que foi muito legal, valeu a suas pena. palabras de despedidas, por favor, Antonio. Oi? Suas palavras de despedida. Palavras de despedida? Não tem. Não, eu queria agradecer aí, você, agradecer o... Cara, muito legal começou recente, já está ganhando uma visibilidade muito grande aí com o pessoal na comunidade, entre o pessoal de TI, de redes. O programa é How to Friends, mas se foca em muitas coisas, em várias áreas. Acho que o foco é no perfil do profissional, né? O perfil da pessoa. E, cara, acho que desejo sucesso para você também, teu programa e, cara, muito legal. Valeu muito a pena participar com você, bater esse papo e descontrair um pouco aí no dia a dia, falar dos problemas, discutir TI um pouco com alguém de TI é bom. Faz uma falta isso aí também. Que bom, cara. É o que a gente sempre aprende, né, Antônio? E saiba que você aprendi muito com esta conversa, muitas dicas boas. Cara, esse planejamento que às vezes não temos planejado depois de obter um objetivo ou chegar na meta, a gente sempre tem que estar pensando já no próximo, né? Sim. Então, agradeço de coração, cara, essa oportunidade de poder compartilhar com você e a sua família por otorgar-nos este par de horas quase já, onde estamos aí transmitiendo no un aprendizado técnico, sino el lado humano, como yo falo en este podcast, ¿no? Saber qué deberíamos hacer para llegar a nuestros objetivos y metas, ¿no? Y sobre todo, paciencia, ¿no? Nada de inmediatismo que usted va a conseguir, así como Antonio consiguió un día y después de pandemia, siempre va a haber trabas, mas si usted tiene el foco y es resiliente, como falou Antonio, se consigue. Antonio, un grande abrazo desde aquí. Espero ver você Abraço. na segunda fase de Hans
um lab mostrando alguma solução, algum simulado, algum laboratório para todos os nossos assistentes. E você que ainda não está inscrito, se inscreve aí para seguir aqui este canal e apoiando e se possa transmitir a muitas mais pessoas que ainda não sabem deste lado humano da tecnologia. Muito obrigado, gente. Boa noite a todos e a gente se vê. Tchau, tchau.